Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe aqui três plantinhas, né? Três companheiras que estão aqui, gente. Olha só que coisa mais linda. Tem aqui a cebolinha, o coentro do Pará, muito cheiroso, maravilhoso, e tenho também o espinafre. Quem é aí que gosta de espinafre? Ah, tinha esquecido de aguar. Só botar um pouquinho de água aqui que eu já tinha esquecido e é fundamental para as plantas, né? Então eu vou aguar todos aqui. A cebolinha também. Vocês lembram, né, que na aula passada eu falei sobre as hortaliças e a gente vai dar continuidade a este conteúdo. Só que hoje eu vou falar sobre a escolha das hortaliças. Na aula passada falamos da horta como um todo, o local que tem que ser feito a horta, que tem que ter sol, que tem que aguar as plantas, e hoje a gente vai escolher as hortaliças. Mas para que a gente possa escolher as hortaliças, primeiro a gente tem que ver o clima de cada lugar. Será que aqui o clima é muito quente para determinado tipo de planta? Como é que essas plantas podem ser cultivadas? Essas plantinhas que eu trouxe para vocês aqui, todas podem ser cultivadas aqui no Maranhão, pois elas se adaptaram muito bem à região. Então, o coentro do Pará, a cebolinha e o espinafre são plantas que podem ser plantadas aqui em Imperatriz do Maranhão. Aí no livro de vocês, na página 221, na apostila 2, na verdade, tem aqui dizendo que vocês aprenderam a planejar uma horta, né? A horta pode ser feita desse jeito, nos vasinhos, pode ser feito também numa área maior, né? Para quem vai vender as plantinhas, vai vender as hortaliças, e também quem tem apartamento pode fazer aquela horta vertical, né? Que é na parede. Então todo mundo pode ter uma plantinha, uma hortaliça em casa. E é bem melhor ter uma hortaliça em casa do que você comprar. Porque quando você tem em casa, você não bota agrotóxico. Mas quando a gente compra, né, eles usam agrotóxicos que prejudicam a saúde da gente. Então é bom ter sempre as hortaliças em casa. Em casa mesmo eu tenho algumas hortaliças e quando vou fazer a comida, tá ali fresquinha, só colho e boto na comida. A comida fica muito mais gostosa. Então vamos aqui à página 222. De que as hortaliças, na verdade, precisam para se desenvolver? O que é que toda planta precisa para se desenvolver, gente? Luz solar, água e temperatura adequada. Esses fatores variam de acordo com cada região, né? Com cada região do Brasil. Tem lugares que são mais quentes, tem lugares que chove muito, tem lugares que não chovem. Então tem que ver qual tipo de planta eu posso plantar em determinada região. Em algumas regiões o verão é muito quente e úmido e o inverno é muito frio e seco. Como é que eu faço para plantar nesses lugares? Em outros, a temperatura é muito alta quase o ano inteiro. Aqui em Imperatriz, a temperatura é muito alta. A gente não tem as estações do ano muito definidas. Então, a gente tem que ter esse cuidado na hora de fazer a plantação das nossas hortaliças. Por isso que é preciso planejar a horta e é preciso conhecer o clima de cada região. Então, antes da gente escolher as hortaliças, nós temos que conhecer qual o clima da nossa região. Aqui o clima é equatorial, é tropical, é temperado, então a gente tem que saber para poder plantar. Na página 223 tem um texto que diz bem assim: o clima brasileiro. Eu quero que vocês acompanhem aí na página 223 da apostila 2. O Brasil é um país com grande diversidade climática, ou seja, mesmo sendo um país só, em cada região tem um clima diferente. Em alguns lugares faz frio e em outros muito calor. Mas em geral a temperatura é elevada quase em todo o território brasileiro. Há 3 tipos de climas no país: equatorial, tropical e temperado. O clima equatorial abrange boa parte do território nacional, principalmente a região da floresta amazônica. Aqui o Maranhão
pega um pedacinho da floresta amazônica, pois faz fronteira, né, divisa com o Pará, que faz parte do norte e que tem a floresta amazônica, onde chove quase diariamente e faz muito calor. Mas a nossa cidade Imperatriz não chove tanto, né? As chuvas são escassas aqui. Tem um período que chove bastante, mas a maior parte do ano é muito calor, muito sol. Já o clima tropical varia de acordo com a região, mas também é quente com chuvas menos regulares, ou seja, não chove tanto no clima tropical. O sul do Brasil é a região mais fria do país. Nele predomina o clima temperado, que no inverno pode atingir temperaturas inferiores a 0 graus. Então, como a gente pode escolher o tempo certo de plantio? Já que o clima é tão diversificado, tem 3 tipos de clima. No próprio Maranhão, que se vocês observarem na página 224 do livro de vocês, no próprio estado do Maranhão tem 3 tipos de clima. Tem um clima equatorial, tropical zona equatorial e o tropical Brasil Central. Então, em um estado só tem 3 tipos de clima. Então, temos que observar na hora de plantar alguma coisa. Certo, gente? Lá no final do livro de vocês, tem um anexo 1, na verdade. Esse anexo bem aqui. Anexo 1. Está dizendo aqui as hortaliças, a época do ano e que região ela pode ser plantada. Então, eu vou ler apenas 3 para vocês. Temos aqui o pepino, que é uma hortaliça porque é plantada numa horta, por isso que é chamado de hortaliça, tá bom? A época do ano, agosto a março. E a região do país que ele pode ser plantado é sul e sudeste. Então, entre agosto e março, até março, o pepino só pode ser plantado no sul e no sudeste. Março a outubro, ele pode ser plantado nas demais regiões do Brasil. Então, a gente tem que observar qual a época certa do plantio de pepino. Então, se eu quiser plantar o pepino aqui em Imperatriz, eu só posso plantar de março a outubro, que é quando o clima está favorável para o crescimento dessa plantinha. Outra aqui que eu gosto muito, que é a salsa. A salsa pode ser plantada o ano inteiro e em todas as regiões do Brasil. Então, não tem um determinado tempo de plantar a salsa. Ela pode ser plantada a todo tempo em todas as regiões. Ou seja, ela se adaptou a todos os climas brasileiros. Então, de norte a sul, ela pode ser plantada. E temos outro exemplo aqui. Vocês têm vários exemplos aí. Eu só vou ler 3 para vocês, os que eu assim mais gosto, né, na verdade. E tem a couve também, que é de fevereiro a novembro só em sul e sudeste e março a maio nas demais regiões. No caso, se eu quiser plantar couve lá em casa, eu tenho que ver aqui. Não, a couve só pode ser plantada em março a maio, porque eu estou na região nordeste, está dizendo aqui nas demais regiões, fora sul e sudeste, eu posso plantar a couve, tá certo? Então, nós temos que ter esses cuidados na hora de plantar alguma coisa na casa da gente. Seja na área de fora, seja dentro naquelas hortas verticais, seja nos potinhos, como eu trouxe as minhas amiguinhas aqui. Então, a gente tem que prestar atenção. Essas daqui podem ser plantadas todo ano e pode ficar em qualquer clima, mas tem aquelas plantas que não gostam muito de clima quente. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque acaba a plantinha morrendo e a gente acaba perdendo a plantinha porque ela morreu, né? Às vezes a gente planta, tá lá bonita, daqui a pouco a planta murcha, morre e a gente não sabe por quê. Então a gente tem que prestar atenção, bastante atenção no clima e em que região ou em que determinada época do ano essa plantinha pode ser cultivada, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Ah, outra coisa. Eu passei para vocês um experimento do feijão. Vocês lembram? Eu não esqueci, tá? Em que eu pedi que vocês colocassem algumas sementes de feijão no algodão
E é um potinho você ia cultivar todos os dias molhando e expondo ao sol. E no outro você ia molhar, mas ele ia ficar no lugar escuro. O que foi que aconteceu, minha gente? O que eu plantei lá em casa, o que eu deixei tomando sol, aguando todos os dias, ele cresceu bonitão. Agora aquele que eu deixei no escuro, ele ficou com as folhas amareladas. Com vocês também aconteceu isso? Vocês sabem por que isso acontece? Porque ela não pode fazer a fotossíntese. Então não tinha um sol para que a plantinha fizesse a fotossíntese. Então ela ficou amarelada, tá bom? Eu espero que vocês tenham feito também. E tem outro experimento aí no livro de vocês, na página 225. Estão vendo, gente? Apostila 2, tá bom? Nós estamos trabalhando com a apostila 2. 225, que também é com feijão. Tá pedindo para vocês utilizarem 2 copos plásticos, pode ser o copo que você tiver em casa. Não precisa sair para comprar nada, tá, gente? 2 etiquetas, mas tia não tem etiqueta. Você pega um pedaço do seu papel, ou pede para a mamãe 2 pedacinhos de papel e bota os números 1 e 2. Sementes de feijão, que eu acho que todo mundo tem em casa, algodão, água e geladeira. Vocês só vão precisar disso. Então, o procedimento você vai ter que colar as etiquetas, cada um no copinho, identificar com o número 1 e com o número 2. Em cada copo, você vai dispor algumas sementes de feijão no chumaço de algodão. E deixa o copo em local que recebe bastante iluminação e borrifa a água todos os dias. Coloque o copo 2 dentro da geladeira, cerca de 5 graus, e borrife água também todos os dias. Vamos ver o que é que vai acontecer. Uma está lá exposta ao sol, você aguando todos os dias, e outra está dentro da geladeira, lá no geladinho. Será o que é que vai acontecer? Quem é que vai se desenvolver mais? Quem está no sol ou quem está na geladeira? Depois eu quero todas essas respostas e vocês vão observar também para vocês responderem a atividade da página 225, que tem o que aconteceu após uma semana e o que você concluiu. O que é que influenciou o crescimento dessa plantinha? Aí vocês vão anotar no livro de vocês. E aqui primeiro você vai fazer a sua hipótese. Hipótese é o que você acha que vai acontecer. Quando você fizer esse experimento, você acha que vai acontecer o que com a plantinha número 1? E o que é que vai acontecer com a plantinha número 2? Eu quero que vocês depois tirem foto e mandem para mim pelo e-mail. E também façam a atividade da página 222 até a página 225, tá bom, minha gente? Eu vou ficando aqui com as minhas amiguinhas, elas estão aqui belas, estão bem cultivadas, com terrinha preta, bem aguada. Daqui a pouco eu vou colocar elas no sol, eu sei que elas vão adorar. Beijo, minha gente, fique com Deus e até a nossa próxima aula.